Olá, amados de Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus, estamos aqui mais um dia. Temos que agradecer esse Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, por mais uma oportunidade de falarmos, de ouvirmos a palavra dele. Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem falando do coração. O quanto é enganoso o nosso coração, o quanto é enganoso o nosso pensamento, o nosso sentimento. Quantas das vezes a gente tem um desejo hoje e aí pedimos a Deus, amanhã já não queremos mais. Então temos que estar muito atento a isso. A palavra do Senhor nos revela que o coração é enganoso, extremamente enganoso e corrupto. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando a palavra do Senhor. Os que gostarem, fiquem à vontade. Todos os dias, 5 horas da manhã, sai uma nova mensagem. E é o que devemos fazer. Pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Todos nós que podemos, devemos pregar. Você que às vezes não prega, mas pode estar enviando uma mensagem para outra pessoa como essa, se sentir no seu coração, envie para outras pessoas, para que a palavra do Senhor alcance mais vida, pois pode ter certeza que tem muitas vidas precisando ouvir a palavra de Deus. Eu quero aqui começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado pela oportunidade. Me peço que o Senhor abençoe cada um que ouve, que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer, Senhor, e que essa palavra seja revelada em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero, amados, fazer uma leitura que encontra-se em Jeremias. Jeremias 17, vou ler o 9 e o 10, que diz assim, ó: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha essa palavra, né? Esse versículo 9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Né? Quem o conhecerá o nosso coração? Se nós mesmos, muitas das vezes, não o conhecemos. Quer um exemplo? Olhe para o seu passado, se lembre de coisas que você pediu lá atrás, que aparentemente para você era uma benção, e que hoje você olha, às vezes até como uma maldição. Talvez você pediu a Deus, clamou, correu atrás daquilo ali, e hoje você está pedindo a Deus que afaste da sua presença. Quantas pessoas pediram um casamento, oraram ao Senhor, e quando o Senhor concedeu, passado o tempo, a pessoa percebeu que aquilo ali não era o que ela queria, mas foi ela quem pediu, né? Quantas pessoas por um emprego pediram ao Senhor aquele emprego, falando: Senhor, o dia que o Senhor me der esse emprego, eu serei a pessoa mais feliz da face da terra. E o nosso Senhor foi lá e concedeu. Passado um tempo, a pessoa já começou a amaldiçoar aquele emprego e dizer que é a pior coisa do mundo. Quantas pessoas, que olham para seus filhos que pediram tanto a Deus e hoje reclamam, Ah, se eu soubesse, não havia tido filho. Se eu soubesse, eu não tinha casado. Se eu soubesse, eu não tinha comprado esse carro. É tanto se eu soubesse, mas isso aí é uma demonstração da capacidade do nosso coração de querer algo e logo na frente não querer mais. Quantas pessoas, que aceitaram Jesus, chegaram fervorosos na fé ali, chegaram ali falando que iam o adorar eternamente, passado o tempo o abandonou. Isso é o coração, né? Mas aí a palavra do Senhor ainda nos revela quem o conhecerá. Se nós mesmos não temos a capacidade de conhecer o nosso coração, imagina o coração das outras pessoas. Muitas das vezes nós temos a capacidade de julgar as outras pessoas quando elas cometem alguma coisa, alguma falha. Falamos: se fosse eu, não faria aquilo. Mas se olharmos para nós, para dentro de nós, vemos que nós não temos condição de cuidar nem de nós mesmos. Nós precisamos totalmente da ajuda do nosso Deus,
precisamos da ajuda do Espírito Santo para que a gente não venha vacilar. Então, que a gente nos atente a isso, tendo entendimento que o nosso coração é enganoso, assim como o coração das outras pessoas são enganosos. Às vezes, né, nos prometem coisas hoje e quando passar o tempo vai falar que se enganou, né, que naquele momento estava emocionado quando falou e que agora não é mais assim. Então temos que estar muito atentos. E aí esse versículo de baixo nos revela coisa maravilhosa, que esse conhece todo o nosso coração. E aí nós temos que estar muito atentos, porque ele vai dar a nós, cada um, né, a cada um de nós, segundo as nossas ações, segundo as nossas obras. Eu vou estar até eu lendo, né, que é o 10, que diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha que palavra forte. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Né? Só o nosso Deus tem essa capacidade. Nem o inimigo de nossas almas ele tem essa capacidade de olhar nossos pensamentos, né? De ouvir o que se passa em nosso coração. O inimigo ele ouve o que sai da nossa boca. Por isso temos que ter muito cuidado com o que falamos. Mas o nosso Deus ele é capaz de sondar os nossos corações. O nosso Deus se lembra de tudo que nós pedimos lá atrás e como estamos tratando o que nós recebemos aqui. Né? Quantas pessoas que receberam bênçãos do Senhor se afastaram dele, mas por quê? Porque receberam o que queriam, se aproximaram de Deus não com o intuito de porque Deus é Deus, mas sim porque Deus podia lhe oferecer algo. E quando Deus ofereceu, a pessoa apanhou e sumiu. Né? A gente olha para os lados e vê muitas pessoas assim, que vieram até Deus somente pelo que ele pode oferecer e não pelo que ele é. Mas aí é que está o problema, é que o nosso Deus, né, ele tem essa capacidade de olhar cada coração e ele vai dar a cada um segundo a sua obra, segundo a sua ação, sim. Então muitos, né, vão ter problemas, porque se aproximaram de Deus só com a intenção de ganhar algo, e quando ganhou, sumiu. Outros vieram prometendo ao Senhor que nunca o abandonaria, e quando o Senhor não deu o que ela queria ou ele queria, se afastou da presença. Então, o nosso Deus olha lá no interior do seu coração e cada um vai receber segundo aquilo ali. Né? Então, que nós estejamos atentos, se lembrando que o nosso coração é enganoso. Né? Não pensamos assim, hoje eu tenho que receber isso aqui para ser a pessoa mais feliz do mundo. Não, não faça isso. Descanse no Senhor e peça, Deus, me mostre o que é melhor para mim, porque nem eu tenho entendimento do que é bom para mim. Pois quantas das vezes eu mesmo me decepcionei, quantas das vezes eu fui decepcionado pelas pessoas e quantas das vezes eu decepcionei outras pessoas. Isso aí demonstrando que o coração do homem é enganoso e que nós, seres humanos, não temos capacidade de o conhecer. Basta observar quantas pessoas que juraram amor uma a outra e quando terminou o relacionamento foi lá e matou. Isso aí não ama, né? É uma pessoa que não ama, uma pessoa que mata a outra não ama. Isso daí é estado de possessão, é a pessoa que acha que é dono da outra pessoa. Quem ama jamais fere, quem ama jamais mata, quem ama jamais abandona. Uma mãe que abandona o seu filho nunca o amou. Na verdade, aquilo ali para ela é como se fosse um objeto qualquer. Então que nós estejamos atentos, mas pode ter certeza, as pessoas que fazem maldade, né, as pessoas que maquinam maldade em seu coração, ainda que não estejam falando com a boca, tem que ter muito cuidado, pois o nosso Deus ele tem essa capacidade de olhar os nossos corações e depois nos dar segundo as nossas obras. Muita gente está recebendo coisas ruins, mas por quê? Porque Deus está olhando o seu coração. Mas Deus é Deus de amor. Sim, Deus é Deus. Deus é Deus de amor. Mas Deus, ele olha o nosso coração e dá a nós segundo as nossas obras. Deus é amor, Deus é bom, mas Deus é justo. Deus também é fogo consumidor. Não tem como uma pessoa ruim, uma pessoa que pensa as coisas ruins, ele dá as coisas boas. Ele permite que venha o mal sobre a vida dela, sim. Então que nós estejamos muito atentos às coisas do Senhor, que nós nos aproximamos do Senhor com um único propósito, de se relacionar com Ele sem
exatamente está pedindo bens materiais, né, sem se aproximar dele com o único intuito de querer as coisas boas que ele pode oferecer a cada um de nós das coisas desse mundo, mas que nós nos aproximamos de Cristo com um único propósito, de estar próximo dele para um dia irmos morar no céu, pois pode ter certeza, esse daí será a maior conquista do ser humano. O ser humano ele pode vir aqui conquistar bens, conquistar fazenda, mas se ele perder a sua salvação, de nada vai adiantar. Então ele tem que estar com o coração ligado ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, tendo entendimento que o maior bem que ele recebe é a salvação através do nosso Senhor Jesus. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós nos atentamos aos nossos corações, aos corações das pessoas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos apontando o dedo para ninguém, mas devemos deixar um alerta que o coração do ser humano é enganoso. Uma pessoa que fala que te amou, né, uma pessoa que falou que te amou há 5 anos atrás, hoje pode ser o seu pior inimigo. A pessoa que fala que te ama hoje, ela pode ser sua inimiga daqui a um ano. Mas pode ter certeza, aqueles que depositam toda a sua fé, todo o seu amor no nosso Senhor Jesus, ele nunca mudará, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te decepcionar. E pode ter certeza, ele sonda o nosso coração, e se o nosso coração estiver com um propósito bom, com pensamentos bons, né, de estar o buscando, ele vai dar a cada um de nós as coisas boas, sim. Por que tem pessoas que recebem mais que a outra? É porque o nosso Senhor olha o coração dela. O nosso Senhor não olha a cara, o nosso Senhor não olha exatamente o que falamos, mas sim o que se passa dentro do nosso coração. Essa é a mensagem de hoje, que Deus te abençoe grandemente. Se houver alguém que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, faça isso enquanto há tempo. Faça isso porque a porta da graça ainda está aberta. Chegará um tempo que não vai haver mais esse tempo para as pessoas. Ah, Paulo, que tempo é esse? Pode ser a morte. Depois que a morte vier, não tem como uma pessoa mais aceitar Jesus. E outra, ou se o nosso Senhor Jesus vier, não há mais chance. A porta da graça estará fechada, só serão salvos aqueles que, quando o Senhor vier, já estiver o aceitado. De nada vai adiantar olhar para Jesus e falar, agora eu quero ser salvo. Ele vai falar, a salvação é pela graça mediante a fé. Você tinha que ter tido fé antes de eu vir. Agora que vim, é muito fácil olhar para mim e falar que quer ir para o céu. Mas quando eu estava com os meus pregadores falando aí, você não acreditou. Então, infelizmente, não tem como a salvação vir para você. Então, não se afaste das coisas de Cristo. Se você não aceitou, o aceita como único e suficiente Salvador. Se você está querendo desistir, não desista. Nós não podemos desistir. Nós não podemos voltar para os braços de Satanás, pois a palavra nos revela, né, que quando o inimigo ele é expulso de nossas vidas, quando o demônio ele é expulso, ele vai e roda, né? E depois, quando ele não acha encontro, não acha um repouso naqueles lugares, ele volta, e se ele encontrar essa casa limpa, né? Se ele encontrar espaço nesse local, ele volta, traz outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado de vida dessa pessoa vai ser pior do que o início. O que uma palavra dessa quer nos revelar? Aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador e volta para o mundo, infelizmente, vai ter uma vida pior do que teve antes de aceitar Jesus. Ah, mas por quê? É castigo de Deus? Não, é porque o inimigo vai te fazer de saco de pancada. E aí ele vai trazer outros espíritos para te destruir, né? Então que nós estejamos atentos, que o nosso coração seja limpo diante do nosso Deus, tendo entendimento que só Ele tem a capacidade de sondar o nosso coração, e Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, sim. Então faça o bem, busque o bem, ame o próximo, ame o nosso Senhor Jesus acima de todas as coisas, cuide de você e nunca desista do nosso Senhor Jesus. Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que nos dá entendimento, Senhor, que o nosso coração é enganoso, sim. Quantas decepções que já tivemos com nós mesmos, Senhor. Mas sabemos que somente em Ti podemos guardar a nossa fé e a nossa confiança. Por isso, sabendo, Senhor, que o Senhor olha segundo o nosso coração e nos dá segundo as nossas obras, sim.
Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarde, os proteja e os fortaleça em Ti, Jesus. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.